Todo mundo querendo saber se isso vai ser ou não aprovado no Senado. A gente até colocou uma enquete no nosso chat. O que você acha que o Senado deveria fazer? Aprovar o PL da dosimetria? E boa parte está dizendo aqui não. 90% votando não, 10% votando sim. Se você também quer votar, vai lá no nosso chat e vote. Quem já votou e ainda não votou, mas votou publicamente, foi o senador Sérgio Moro, porque lembrando que agora, aprovado na Câmara, o projeto da dosimetria vai para o Senado. E os senadores já começam a se pronunciar a respeito disso. Vai lá, Sérgio Moro. Ele que já foi juiz, né? E agora é senador. Sempre fui favorável à anistia aos manifestantes. Erros nos processos, falta de individualização das condutas, excesso nas penas. E aí ele cita aqui os 14 anos de prisão para uma mulher que escreveu batom, uma frase no protesto da estátua. Porém, não havendo maioria política para anistia, votarei a favor. Votarei a favor. Do projeto da Câmara que reduz as penas. É o que se pode hoje até viabilizarmos a anistia adiante. Ele é a favor da anistia, né? Sabemos. Eu estava terminando aqui. Já passou da hora das pessoas que estão presas desde o dia 1 voltarem para casa. Vamos lá, antes de a gente passar para a parte jurídica, rapidamente, Josias, isso passa no Senado, passa com facilidade? O que significa a escolha do Esperidião para relatar esse projeto? Não tem nenhuma dúvida que vai passar, Fabiola, só que esse espetáculo precário da redução das penas ganhou uma pantomima de um ritual. Em vez de ir direto para o plenário, como gostaria o Davi Alcolumbre, organizou-se a simulação de um debate na Comissão de Constituição e Justiça. Isso retarda a aprovação, talvez para a semana que vem, mas vai ser aprovado. O que é uma pena, Fabiola. Nós estamos falando, o Bolsonaro acabou de chegar ao regime fechado. A chegada dele à carceragem da Polícia Federal ainda não fez aniversário nem de um mês. E já está o Congresso a aprovar um projeto que atenua o calvário do condenado. E a Câmara vota de cambulhada, envia na velocidade da luz para o Senado, e leis que foram endurecidas sob a presidência do Bolsonaro são agora amolecidas para beneficiar o Bolsonaro. Quando passou pelo Palácio do Planalto, o Bolsonaro avalizou em 2021 a lei que substituiu o entulho da velha Lei de Segurança Nacional, substituiu pela tipificação desses crimes contra a democracia, tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Antes disso, em 2019, o Bolsonaro já tinha sancionado um pacote anticrime, aliás, feito sob o patrocínio do Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, agora diz que vai rasgar a lei que ele ajudou a escrever. Né? Então, esse pacote anticrime tornou mais rígida a progressão de regime, retardou a abertura das celas. Aí vem na véspera do Natal, o Congresso atrasa o relógio para presentear o Bolsonaro com um retrocesso legal. Então, a pena do Bolsonaro, que cai de 27 anos e 3 meses para alguma coisa em torno de 21 anos, 7 meses, o regime aberto, que só viria após 6 anos e 10 meses, pode chegar agora com 3 anos e 4 meses. Se o Bolsonaro provar que trabalhou, estudou, ele pode ganhar o meio-fio com 2 anos e 4 meses. Então, Fabiola, o Brasil já conviveu com 2 tipos de poder arbitrário. A ditadura institucionalizada e a ditadura da personalidade. Houve quem imaginasse que as coisas só mudariam no Brasil com ditadores ou loucos. De repente, o Bolsonaro acumulou essas 2 condições no Palácio do Planalto. E o Brasil ainda não aprendeu a lidar com essa anomalia. O Congresso está transformando o país numa espécie de sanatório para tratar o bolsonarismo das suas loucuras. E acabamos ficando, nós todos, meio malucos diante desse processo. Né? É muito lamentável, mas está acontecendo. Aliás, a gente ouviu aqui do próprio senador Rogério Marinho, ele falando que a anistia seria o melhor remédio para a saúde mental do Bolsonaro, né, José? Ele falou com todas as letras aqui, ao vivo pra gente. Não só ele, como outro senador. Ele falou, a anistia é o único remédio para a saúde mental do Bolsonaro. Ele falou exatamente isso, que é o que ia curar o Bolsonaro. Fala, Josias. E o mais curioso, Fabiola, é que eles falavam disso, de anistia, de redução de penas, como um remédio para pacificar o país. O país nunca esteve tão pacificado.
As ruas estão aí, as pessoas estão trabalhando, ralando para encher a Estão geladeira, enfrentando para greve de pagar as suas, ônibus, Josias. pagar Estão as suas enfrentando contas. greve de ônibus em São Paulo. Estão Greve de enfrentando ônibus. temporal. Tá isso, é. Não, o mais interessante é que o Brasil Estão tem. guerreando, estão abrindo uma guerra contra a democracia a pretexto de pacificar um país que está em paz, Ó. que está querendo levar a sua vida. É só para completar o que o José falou, o Brasil tem mais de 900 mil presos, pessoas em situação carcerária. Eu garanto que a liberdade seria o melhor remédio também para os problemas de cabeça de todos eles que estão no sistema carcerário, e não apenas de Bolsonaro. Vamos lá, a gente está com um professor Serrano aqui que está só como ouvinte, pelo amor, né? A gente não pode desperdiçar. Ele conseguiu esse espaço na agenda para a gente. Ô, professor, eu queria até pegar o gancho da fala do colega seu como jurista, né? Sérgio Moro, né? Ele como senador agora, mas juiz, formado em Direito. Ele diz aí que havia uma injustiça, né? Ele é a favor da anistia. O senhor viu algum tipo de injustiça sendo cometida? Em algum modo, é preciso realmente ter algum equilíbrio das penas? Tem alguma razão no que diz Sérgio Moro? E o senhor acredita que, diante disso, isso também passa com facilidade pelo Senado? Olha, com todo o respeito que merece o senador, obviamente, eu divirjo, porque não vi nenhuma injustiça grave, como se é a expressão que se usa, Robert Alex usa essa expressão, no processo crime relativo à tentativa de golpe. Existem divergências de interpretação aqui e acolá. Eu nunca vi nenhum processo crime na vida em que não houvesse divergências de interpretação. O advogado que tem o seu cliente condenado vai falar que houve nulidades, etc. Sempre se fala isso, né? Inclusive, nos casos da Lava Jato, que o senador comandou como juiz, vamos dizer assim, haviam imputações de nulidades graves, né? Agora, a diferença, por exemplo, da Lava Jato em relação a esse julgamento do golpismo. Na Lava Jato, houve uma decisão do TRF4 que decretou, veja que interessante, estado de exceção em Curitiba. Isso está escrito, eu não estou falando nada que é uma figura de linguagem, né? Quando o então juiz Moro foi acusado de ter grampeado os advogados de defesa, o que é absurdamente ilegal, de ter grampeado ilicitamente a ex-presidente Dilma numa fala com o ex-presidente Lula e uma série de outras questões, a decisão do TRF4 foi: Moro não está obrigado a obedecer à Constituição e às leis. Ele pode agir como estado de exceção, porque enfrenta a corrupção, que é algo absolutamente excepcional na nossa história, embora a corrupção seja um crime comum. Mas, de qualquer forma, então, houve uma autorização para o juiz de Curitiba não agir de acordo com a lei e com a Constituição. Em nenhum momento houve uma decisão assim, no processo de golpe que tramitou durante a questão aí no Supremo Tribunal Federal. A todo momento houve interpretações do direito, que é próprio do direito, que é a natureza do direito, é uma natureza interpretativa. Teve gente que pensou, o advogado de defesa pensou de um modo, o procurador de outro, o juiz julgou de outro. Mas houve uma constante preocupação com a garantia do direito dos réus. Isso houve o tempo inteiro. Advogados falaram, fizeram, o advogado chegou de uma forma muito deselegante e não própria do procedimento judicial a invadir o microfone para intervir, o outro saiu xingando, quer dizer, ou seja, inclusive esse tipo de histrionismo em juízo houve, quer dizer, mas para garantir o direito dos réus, né? E isso é um grande avanço. Vejam que o direito constitucional até a Segunda Guerra Mundial, em caso de tentativa de golpe de extremista, propunha a decretação pelo executivo de estado de exceção ou aprisionamento sem processo e sem direitos. Grandes pensadores como Karl Loewenstein, por exemplo, propôs isso. Hoje nós evoluímos, nós enfrentamos uma tentativa de golpe, processo judicial, direito de defesa, então injustiça não houve. O problema é que existem militantes de extrema-direita, como o senador Moro, que propõem que não tem problema com golpes, quer dizer, que acha que isso é normal, etc. Tal. Não é o que há no mundo. Vamos aqui colocar claramente. Parece que há esse discurso de que não houve muita gravidade nas penas. Países como Canadá, Alemanha e mesmo França, em alguns casos, propõem prisão perpétua para quem tentar cometer um golpe. Para nós é 12 anos, né? A pena máxima de golpe. Um país que se equivale a nós é Portugal, eu só me lembro da Itália com pena menor que o nosso. No mundo anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra, são os crimes de sedição e revolta, com no mínimo 20 anos de cadeia. Quer dizer, então nós não estamos falando aqui... eu conheço
uma certa intimidade à Lei de Defesa da Democracia, porque quem teve a iniciativa desse debate durante o governo Bolsonaro foi o então deputado Paulo Teixeira. A seu pedido, eu coordenei um grupo de juristas e produzimos o projeto que ele apresentou. Depois participamos no legislativo do debate entre juristas de vários segmentos para debater esse conteúdo, e com base daí no projeto do professor Miguel Reale Júnior foi aprovado essa chamada Lei de Defesa da Democracia. Não são penas abusivas, são penas absolutamente equilibradas com o que o primeiro mundo propõe. Na Alemanha, por exemplo, tem a Lei de Defesa da Democracia, em que se criou uma polícia específica para isso. Uma polícia federal só para esse tema, de acompanhar e vigiar, vamos dizer, os extremistas quando eles cometem alguma violência, são punidos, né? Ou ameaçam, ou se reúnem para tratar de cometimento de violência. Quer dizer, o mundo inteiro defende suas democracias, né? O que nós estamos vendo é uma imensa fragilidade na defesa da democracia. Quem não defende democracia, é óbvio que acha que houve abuso. Imagina, o cara só tentou dar um golpezinho, desumanizar todos os brasileiros. Isso significa uma ditadura instaurada, é você romper com os direitos. Portanto, sob o ponto de vista jurídico, o ser humano é o corpo protegido por direitos. Na hora que você suspende, termina com esses direitos, você está sujeitando esses corpos à violência bruta do Estado. Para essa gente não tem problema nenhum, porque eles estão vendo o chicote pelo lado do cabo e não pelo lado de quem leva a chicotada nas costas, que seria o caso de todo o povo brasileiro. A democracia está reagindo. Professor, de maneira bem objetiva, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né? Só que a gente já falou aqui várias vezes, em regime fechado, isso muito menos. Com a aprovação da dosimetria, se é que isso vai passar no Senado, se Lula for sancionar, se isso não tiver nenhuma mudança. O que isso traria de impacto na pena de Bolsonaro? Eu não tenho aqui como dizer, precisaria fazer o cálculo. Josias fez um cálculo de cerca de 3 anos, né? Tem um outro colega que me falou em 2 anos e 8 meses, mais de regime fechado. Mas, de qualquer forma, há um grande encurtamento de 6 anos e pouco, passar cerca de 3 anos. É mais ou menos isso que nós estamos tratando, de 7 anos de regime fechado, 6 e tanto, reduz para 3, né? É isso que mais ou menos nós estamos tratando. E aí vai descontar o período que ele ficou em cautelar, mesmo com tornozeleira. Ele pode estudar e realizar estudos, etc. E tem uma série de benefícios. Aí são benefícios que ele tem direito mesmo, porque como qualquer aprisionado, né? Ele reduz a pena. Uma coisa aqui, uma dúvida nesse processo, professor. Pela conta lá do Paulinho da Força, cai para 3 anos e 4 meses. Se ele trabalhar, estudar, conseguir comprovar isso, aí ele sairia com 2 anos e 4 meses, né? O que eu queria lhe perguntar objetivamente na época do mensalão, no caso do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo, delegou à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a execução da pena. Decidido lá o veredito no Supremo, coube à Vara de Execuções Penais de Brasília, do Distrito Federal, executar as penas. O mesmo não ocorreu neste caso, pelo menos por hora. O Alexandre de Moraes não parece com essa disposição de transferir essa atribuição para a Vara de Execuções. Portanto, deve ser, isso é que eu queria tirar essa dúvida consigo, pode o Supremo, como julgador ali, o processo começou no Supremo, terminou no Supremo, pode ele mesmo cuidar da execução da pena? No limite, esta decisão que o Congresso está prestes a tomar, ela será implementada pelo próprio Supremo, pela primeira turma, sob a relatoria do Alexandre de Moraes? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Veja, José, essas coisas mudam periodicamente no Supremo. Por exemplo, no próprio caso Nossa, está caindo a energia aqui. Alô? Tá bem. Tá caindo a energia. Tá bem. Alô? Oi, eu tô te ouvindo. Agora isso. Voltou. Você está em São Paulo? Está em São Paulo, professor? São Paulo. Nos Jardins, aqui cai sempre. Que maravilha! É isso. Não. Olha lá, coitada. Todo dia. Vai, pode concluir.
Então é isso, eu creio que no próprio caso do mensalão houve uma mudança, né, quer dizer, o Supremo até então Isso. entendia que réus que não foram privilegiados deveriam ser investigados pela primeira instância. Ali houve uma mudança, o Supremo se julgou competente para julgar todos eles, né. Então essas coisas elas mudam periodicamente, e não há nenhum problema. Quem estabelece quem é que vai determinar sobre a execução da pena é a instituição, vamos dizer, é o tribunal com mais poder na estrutura judiciária brasileira, é o Supremo Tribunal Federal. Então não é nada de demais ele julgar as questões de execução de pena, né?